Para pensar em alternativas, o montado do Freixo do Meio, em Montemoro Novo, no Alentejo, cultiva sob altas temperaturas uma agrofloresta que dá frutos entre produtos hortícolas e ervas aromáticas. As medidas implantadas visam reduzir a necessidade de utilização de água e o aumento da resistência a períodos de seca. A forma como nós estamos a usar a água, no nosso entender, não é a mais correta, porque estamos essencialmente com a água a utilizá-la em modelos cada vez necessitam de mais água, porque vamos também destruindo cada vez mais os ecossistemas e por isso precisamos de cada vez de mais água. Essa água é utilizada em modelos que não são compatíveis com árvores, que são essencialmente promovidos por uma agricultura mecânico-química que vai contaminando, que vai gastando, cada vez vai fazendo mais do problema. Por isso nós achamos que a abordagem que devemos ter à água deve ser outra completamente diferente dos grandes regadios intensificados. A água deve ser usada com muito mais respeito, com muito mais parcimónia, como um ser sagrado que é. Foi em defesa dos ecossistemas e dos recursos naturais do planeta que Alfredo Sendin apresentou, com um grupo de ambientalistas, uma ação legal simbólica ao Tribunal da União Europeia contra os governos da zona euro. A queixa foi aceite. O grupo considera que o atual objetivo climático para 2030 da União Europeia não chega. Refere-se à atual meta de redução de menos 40% das emissões de gases com efeito estufa. Os cientistas dizem-nos que com 1,5 graus nós corremos o risco de, num prazo de 10 anos, ter secas no Alentejo superiores a 8 anos. Ninguém está preparado para isso. Nós paramos por simplesmente produzir. If millions of children decide to school strike for the inaction of our leaders, then that is a clear sign something is very wrong. Segundo a ONU, os desastres climáticos estão a acontecer ao ritmo de 1 por semana. Dos 195 países que concordaram conter o aquecimento global, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa no Acordo de Paris, os Estados Unidos, assim como o Brasil, não se têm contido na negação pública das alterações climáticas. Os incêndios da Amazónia assinalam a política de desflorestação em marcha no país. Cerca de 439 mil quilómetros quadrados de floresta tropical foram derrubados nos últimos 30 anos para a produção agrícola, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais. We know that the Amazon is one of the systems on Earth that regulates the whole climate system, the state of the planet. If we lose the Amazon, we lose the most rich biodiversity habitat on the planet with over 1 million species. Johan Rockström é o cientista sueco que definiu os 9 limites físicos da Terra. One of the areas that we have been spearheading in the world is understanding so-called tipping elements in the Earth system. So the systems that can cross tipping points and abruptly change and self-reinforce warming, like, for example, permafrost thawing and methane release or collapse of coral reefs. Just over the past 10 years, if you look at the science, it shows very clear that the more we learn of how the Amazon rainforest operates, the green ice sheet works, the ocean works, we understand that they're all interconnected, and in fact that they are at risk of crossing tipping points at lower and lower temperatures. So just 10 years back, we thought we could not push big systems across tipping points like the Amazon until we had reached 3-4 degrees Celsius warming. Today, the science shows it's rather around 2 degrees Celsius warming that we are at risk of really pushing ourselves into what we call an hothouse Earth pathway, which would be irreversibly moving ourselves towards warming that we cannot manage as a modern world. Segundo a ciência, a situação da crise climática é complexa como uma teia, um encadeamento de fenómenos que mutuamente se influenciam e que, a partir de um certo limite, podem transformar-se num efeito de dominó imparável.
Unreal. Unfreaking real. Muitos destes prejuízos que acabamos de ver são já perfeitamente irrecuperáveis, como, por exemplo, a perda de biodiversidade. Vamos olhar para o número de espécies e para as espécies que estão em risco de extinção para percebermos como é grave e como é negativa a nossa presença neste planeta. Há 1 milhão de espécies que corre o risco de extinção em todo o planeta. São 40% dos anfíbios, 30% das espécies de árvores, 33% dos recifes de coral, 30% das espécies de tubarões e raias, 27% dos moluscos, 24% dos mamíferos e 14% das aves. Se não fizermos nada, em Portugal podemos correr ainda o risco de ver desaparecer quase 70% das nossas espécies de peixes, 40% das aves, 32% dos répteis, 26% de mamíferos e 19% de anfíbios. Luísa Schmidt, olá, boa noite. Somos hoje, não chegamos a 8 mil milhões e o planeta já não nos aguenta. Vamos ser 10 mil milhões muito brevemente, em poucas décadas seremos 10 mil milhões. Podemos chegar ao ponto em que vamos estar a falar também do risco de sobrevivência ou da incapacidade de sobrevivência da humanidade? Bom, os cientistas têm apontado os limites e os chamados tipping points que vários setores estão a atingir. Viu-se aqui na reportagem a questão, viu-se agora a biodiversidade, mas podia-se falar da questão da escassez de água, não é? Que afeta já só Portugal, há sítios absolutamente dramaticamente afetados por essa questão, muitas outras, os eventos extremos que vimos este ano, as Caraíbas, Moçambique, enfim. E aqui acho que é importante dizer, é evidente que há aqui um efeito do modelo de consumo ocidental que se impôs e de certo modo se exportou, se globalizou, não é, ao resto do mundo. Mas na verdade também temos que perceber e encarar o facto de que os povos não são todos afetados da mesma maneira. E, portanto, a primeira das questões que se coloca perante estas questões globais é a questão da justiça, no sentido do reequilíbrio. E tal como em tudo em ecologia, a palavra-chave é harmonização. O que quer dizer, além do imperativo ético, de que o Papa Francisco não se tem cansado de sublinhar, que não podemos desligar as questões ambientais das questões da justiça social, não é? Até porque nós vemos que quem mais tem sofrido com estes impactos, quem realmente vive situações trágicas, são as populações mais desprevenidas e são os povos mais pobres, portanto, esses sim têm sofrido muito mais, infelizmente. Como vimos, mesmo por exemplo, em Portugal, Moçambique é o exemplo que nos é mais próximo, mas este ano, as Caraíbas foi absolutamente dramático, ainda está a ser e continua, não é? Portanto, esse imperativo ético é da nossa responsabilidade, mas também do nosso maior interesse, no sentido mais egoísta do termo, que esses países, não é, que em situação crítica, saiam do abismo de problemas em que estão enredados. Pobreza, incapacitação, etc. Porque os países, nós devemos investir, portanto, não sou eu que digo isto, são economistas, alguns prémios Nobel, como o Stern, Robert Stern e o Stiglitz, porque este direcionamento dos investimentos para os países do Sul tem que ser visto não como uma despesa, mas como um investimento na nossa própria segurança coletiva. Porque nenhum país e nenhum povo está neste momento imune àquilo que são as questões, os problemas ambientais globais. E vimos, por exemplo, este ano, quando se pôs todo o problema, e vimos agora também na reportagem dos incêndios na Amazónia, o facto é que afetam gravemente todos nós, não é? Pelo que disse aqui o cientista, em termos de produção de oxigênio, captação de carbono, etc. Portanto, o custo de não fazer nada ou de adiarmos estas decisões vai-nos sair muito mais caro do que investir já e tentar portanto, puxar. Ninguém pode ficar para trás, não é? E nós temos
que restaurar a economia a partir deste restauro do ambiente. O Stiglitz fala mesmo, só para acabar, fala mesmo num termo muito interessante. Ele compara a crise climática atual e os seus impactos àquilo que foi os efeitos do segundo pós-guerra. E, portanto, no fundo, o que ele diz é que nós temos que criar um movimento económico de reconstrução e de restauro de tudo quanto estes problemas nos traz, desde os subsídios aos fósseis, que deve ser redistribuído pelas energias renováveis, pela eficiência energética, isso até ao restauro da água, da biodiversidade, das florestas, etc. Portanto, há aqui um novo pacote e eu pegando na questão da justiça e da responsabilidade, chamava à conversa o Fernando Meirelles a propósito do exemplo que a Luísa Schmidt dá sobre a Amazónia e, de facto, neste momento em que as pessoas estão especialmente despertas para o problema da ecologia, toda a gente reparou que a Amazónia arde todos os anos, mas este ano vimos um movimento político de crítica aos povos que habitam dentro da Amazónia. Fernando Meirelles, é justo pedir a estes povos deixem estar a floresta quietinha para ela servir de pulmão? É um património, de facto, de todo o planeta, como se não fossem todos os rios, todas as montanhas, todas as árvores, em todas as partes do mundo, também uma responsabilidade de todos. Na verdade, essa queimada antecipada... Estou com um delay aqui de som, está esquisito. Essa queimada antecipada, porque todos os anos é queimado partes da floresta. Esse ano, essa grande queimada que aconteceu em agosto foi uma espécie de um protesto de fazendeiros. Muitos fazendeiros da região de Rondônia, no Brasil, combinaram por WhatsApp de pôr fogo nas próprias propriedades, porque eles fazem isso normalmente, para chamar a atenção do governo e dizer que eles querem produzir, eles querem plantar soja, eles querem criar gado. Então foi na verdade um incêndio numa proporção que a gente nunca viu e criminoso. Só que o nosso governo, desde a campanha do nosso presidente Bolsonaro, ele vinha dizendo que ia acabar com o que ele chamou de indústria da multa. E, de fato, nesses primeiros meses do governo, ele desmontou todos os sistemas de vigilância, todos os institutos que controlam e que regulam a atividade na Amazônia foram desmontados. Saíram as diretorias, a verba foi para 25% do que existia. Então, quer dizer, em um ano o desmatamento aumentou, em alguns lugares eu li 330%, em outros lugares 250%, porque tem o nosso presidente, o nosso ministro do Meio Ambiente o tempo inteiro dizendo que agora a impunidade é que manda na floresta. Então nós estamos numa situação muito crítica mesmo. Fernando Meirelles, mas nós temos vários dirigentes políticos em todo o mundo que questionam os dados da ciência, que questionam o que nós vemos acontecer ao ambiente. Como é que nós nos protegemos destes homens? Enfim, eles foram eleitos com um discurso, enfim, foi eleito democraticamente, não há dúvida. Quer dizer, no caso do Brasil, nosso presidente foi eleito como todo governo autocrático se elege, eles escolhem um culpado e fazem uma campanha inteira dizendo que vão acabar com aquele culpado. No caso, foi o Partido dos Trabalhadores. E se elegeu por isso, porque ia combater os culpados. Sempre eles têm uma solução muito simples, né, para resolver os problemas e conseguem ser eleitos, enfim. E para o meio ambiente, para a Amazônia e para o clima é muito grave. Hoje, a ONU anunciou que o Brasil, e os Estados Unidos, a Arábia Saudita e a Coreia do Sul e o Japão estão cortados dessa conferência, dessa Semana do Clima em Nova York, porque não estão trazendo aumento nas suas propostas do que fazer para resolver o problema. Ou seja, o Brasil está entre os 5 países do mundo que está vetado da Conferência do Clima porque não estamos fazendo nada. É uma vergonha. Mas há alternativas. Como é que nós fazemos com que o clima, a defesa do clima e dos recursos naturais se torne um desígnio e uma responsabilidade de todos, independentemente dos regimes políticos?
Eu tenho uma boa notícia. Eu estou indo para Nova York amanhã. Eu vou participar dessa Semana do Clima e eu vou participar em 2 eventos. Um dos eventos está acontecendo um movimento de empresários brasileiros e estou, na verdade, dando em primeira mão. Isso deveria ser anunciado só no domingo. Mas um grupo muito grande de empresários sólidos no Brasil, que é uma boa parte do produto interno bruto brasileiro, vai anunciar no domingo em Nova York, na própria ONU, que um compromisso de atuar pela floresta amazônica e pelo clima, assim. É um pouco, o meu entender, é assim, já que o Estado não está fazendo muito, a iniciativa privada resolveu arregaçar as mangas e tomar essa atitude. Então, a minha participação nisso é que eu ontem acabei de fazer um vídeo que vai ser mostrado, assim, para abrir esse evento. E a ideia desse grupo muito grande de empresas é daqui até a COP em Santiago, no fim do ano, eles vão elaborar um documento com compromissos do dinheiro brasileiro, das empresas brasileiras, de como lidar com um programa para a Amazônia e como lidar com o clima no Brasil, independentemente de ações do governo. São ações privadas e eles podem fazer isso, né? Muito bem. Tiago Domingues, há forma da agricultura, e a agricultura nas últimas décadas respondeu a uma urgência. Tivemos a Revolução Verde, era preciso alimentar milhões de pessoas e houve uma resposta por parte da agricultura. Estamos a perceber que já não serve, que é perigosa. Há uma forma de termos uma agricultura sustentável e de ela ser uma forma de vida e de ter uma tradução financeira para os agricultores? Eu penso que sim, que há. Não penso que se possa dizer que é um desafio simples e imediato. É um desafio para o qual a ciência tem que contribuir. Não é um desafio, não é pensarmos numa ideia idílica que às vezes as pessoas transmitem, de que há 200 anos, há 300, há 400 anos tínhamos uma agricultura sustentável e que agora temos que voltar a fazer como fazíamos há 300 ou 400 anos. Isso é falso. A agricultura do passado, e nomeadamente aqui onde nós vivemos, em Portugal, não era sustentável, erodia os solos, causava imensos problemas ambientais, também hoje causa outros. O que é a solução hoje? E vimos aqui na reportagem antes alguns exemplos, vimos o caso da herdade do Freixo do Meio, vimos esta questão do modelo mecanizado, do modelo baseado em adubos, do modelo da Revolução Verde. Nós hoje o que precisamos é de uma nova maneira de ver a agricultura em que usamos tecnologia, mas usamos a tecnologia para usar os recursos com eficiência. Usar a água parcimoniosamente, usar os fertilizantes parcimoniosamente, usar os herbicidas na quantidade adequada. Vivemos hoje na humanidade, graças ao progresso da ciência e da tecnologia, vivemos hoje a capacidade de fazer isso com essa precisão, porque as tecnologias hoje, tecnologias de informação, a robótica, a inteligência artificial, dão-nos a capacidade de fazer esse controle preciso do uso que fazemos de adubos e dão-nos também uma outra coisa muito diferente, que é uma das coisas que a agricultura fez na Europa foi destruir a paisagem, foi criar as monoculturas extensivas a perder de vista. E havia uma razão para isto, é que com a Revolução Industrial, nós aprendemos a ser muito bons a fazer fábricas e depois de aprendermos muito bons a fazer fábricas nas fábricas, aprendemos a fazer fábricas nas quintas e transformarmos as nossas quintas em sistemas simplificados iguais a uma fábrica. Nós precisamos transformar as nossas quintas outra vez em ecossistemas ricos e complexos, como o Alfredo Cunhal Sendio mostrou no caso da herdade do Freixo do Meio, mas precisamos, para conseguir fazer isso de forma eficiente, precisamos de usar tecnologia. Portanto, nós não é correta a ideia de que para que as atividades sejam sustentáveis, elas não podem ser de progresso. A resposta continua a estar na ciência e na tecnologia e no desenvolvimento, é isso? Essa é certamente, pelo menos, a minha visão. Talvez por ser engenheiro, é assim que vejo a capacidade que a tecnologia nos dá para resolver os problemas, mas sem dúvida porque houve uma razão, a maneira como fazíamos as coisas há 200 anos, houve uma razão para deixarmos de fazer. Não alimentavam suficientemente, os agricultores viviam vidas pobres, com dificuldades. Se nós hoje queremos dar vidas dignas aos agricultores e vidas produtivas, não é pô-los a produzir quase escravatura como eles produziam há 200 ou 300 anos. Tem que ser produzir usando tecnologia e conhecimento.